Pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar nossa palestra de hoje, né? Hoje nós vamos ter a palestra com a Patrícia Larubina. Ela já é conhecida aqui do núcleo, né? Já fez uma palestra o mês passado sobre florais e ela novamente está retornando aqui e hoje o tema é aromoterapia, né? Eu quero aproveitar novamente para te agradecer, tá bom? Obrigada a vocês. Lembrar que nós estamos sempre com as portas abertas e vou ver se semana que vem a gente já agenda novas palestras também. Tá, né? claro, Tá bom? com todo prazer. É com você, fica à vontade, tá bom? Boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui, numa quarta-feira ainda, né? Que todo mundo podia estar em casa assistindo jogo de futebol. Mas hoje eu tô mais à vontade. Na outra vez, assim, eu vou te dizer que câmera e microfone me deixam tímidas. Então, assim, eu tô mais acostumada a falar para pouca gente, falar, assim, com menos público, sem câmera, sem microfone. Mas hoje eu tô mais à vontade. Eu fui muito bem recebida da outra vez que eu vim aqui, adorei, me senti em casa. Então, dessa vez, eu acho que estou mais tranquila para falar com vocês. Eu vou passar uma listinha que eu faço boletins falando um pouco sobre aromaterapia, um pouco sobre florais, um pouco sobre mudanças de vida, de comportamento. Então, assim, se vocês puderem preencher com o e-mail de vocês, aí eu incluiria o e-mail de vocês, quem tiver interesse, tá? Pega aqui. Isso. Eu trouxe para vocês, já que a gente está falando de aromaterapia, uma lembrancinha com um cheirinho para vocês começarem a entrar neste mundo de aromaterapia que é diferente. Você entrega, né? Você é minha ajudante, minha filha. Bom, então vamos lá. Eu vou conversar um pouco de aromaterapia. Eu vou contar um pouquinho para vocês desde quando ela surgiu, o que ela é, como que a gente trabalha com a aromaterapia nas pessoas, como que a gente utiliza a aromaterapia. E no final eu vou dar umas receitinhas do que vocês podem utilizar no dia a dia e que seria seguro, né, e que seria gostoso para poder melhorar algumas condições. Então, assim, a aromaterapia, como o próprio nome diz, ela é uma terapia que trabalha com os aromas, né? Então, ela vai trabalhar sempre com os aromas da natureza, que vão trazer os benefícios e as propriedades para a gente. Ela busca manter o equilíbrio físico, emocional, mental, porque ele trabalha com todos os nossos sensores e espiritual. Os óleos essenciais, eles podem ser administrados através de massagens, através de compressas, tanto com argilas quanto compressas mesmo de pano ou gás que a gente faça, cremes, óleos corporais, banho e até por meio de aromatizadores. A aromaterapia, ela começou, os primeiros datados de aromaterapia são de 5.000 anos antes de Cristo. Lá no Vale do Indo, o Vale do Indo fica ali bem perto da Mesopotâmia, onde surgiu o Egito, bem naquela região ali antes. Para vocês terem uma ideia, está escrito errado Indo, porque a imagem estava errada, ela fica bem aqui. Então a gente tem o Egito para cá, então é toda uma localização muito próxima. Aqui eles usavam as ervas queimadas em rituais, tá? Depois a gente vem no Egito, de 6.000 anos a 3.000 anos antes de Cristo, que a gente tem infusão, incenso, todos os embalsamentos eram feitos com óleos aromáticos para que não houvesse problema de asepsia, para poder preservar os corpos na mumificação. Então todos, inclusive dentro das pirâmides, eram encontrados frasquinhos com os óleos conservados até hoje. Existem óleos em exposição que são conservados desde aquela época, que possuem devem possuir o mesmo cheiro. Hoje o cheiro é conservado, não estão estragados, que a gente percebe o cheiro quando um óleo essencial está estragado. Depois na Índia a gente surge a medicina ayurvédica, que ela vem através dos Vedas. Os Vedas são 4 livros que foram escritos em sânscrito védico, que trazem todas as partes de especiarias e óleos para curar, não sei se todos conhecem sobre a medicina ayurvédica, mas ela vem com toda essa carga aí e já vem trazendo a aromaterapia junto. Uma curiosidade, Jerusalém foi construída com pedra e cedro. O cedro é um dos óleos essenciais que a gente mais utiliza para trazer as pessoas de volta para a terra, para trazê-las para a essência delas, para trazer elas, colocarem um pé no chão. Então o cedro é um dos mais utilizados.
Nos mercados fenícios, a gente tinha muita venda dos ungüentos, que era para curar feridas e machucados, a parte de vinhos, especiarias e gengibre. Toda essa parte de vinhos tinham sementes, tinham plantas, tinham ervas que eram feitas com essa parte de aromaterapia. Não tinha esse nome, tá? Porque ninguém sabia que era aromaterapia. Os babilônios também, eles misturavam perfume nas argamassas para fazer os templos, para as pessoas entrarem nos templos e sentirem um cheiro agradável, aquela vontade de ficar lá dentro, para que aquilo fosse um ambiente gostoso, apesar que eles iam passar, porque muitas vezes passavam horas meditando, então tinha que ser um ambiente agradável. No papiro de Eros, em 1500 a.C., tinha uma receita de desodorante. Inclusive existe uma farmácia na Itália que ainda fabrica produtos da era medieval. Eles mantêm a receita perfeita e guardada para poder produzir. Eles têm até um museu, achei muito bonitas as fotos. Bom, na Grécia existia, né, de 1200 a 800 a.C., casas de banho e saúde. Como os banhos não eram comuns naquela época, né, os médicos prescreviam em casos de doenças que as pessoas frequentassem as casas de banho e isso era prescrito para curar doenças, para curar machucados, feridas. Então elas iam para essas casas. Depois temos a China, que tem um livro, Pentesrão, que ele tem cerca de 365 ervas catalogadas e eles tratam a fitoterapia como uma forma muito séria de tratamento. Eles usam tinturas, emplastos e chás para tratamento médico, né? Eles dificilmente usam a medicina verdadeira. E a gente tem o Hipócrates, que ele começou a fazer a fumigação, que seria a queimar as ervas nas cidades para poder controlar as pragas. Do século XI até o século XIV, tinha pouca higiene, as pessoas não tomavam banho, era muito difícil porque não tinha acesso, os acessos todos eram longe, as roupas eram muito pesadas, então assim, aquelas mulheres que usavam várias saias, então a roupa não era lavada, então era muito difícil. Espalhavam-se muitas ervas pelo chão das cidades para poder disfarçar o cheiro das cidades, porque os cheiros das cidades eram terríveis. As mulheres usavam luvas, então eles punham óleos aromáticos nas luvas para que não ficasse com cheiro ruim nas mãos. As igrejas eram defumadas, porque existiam muitos moribundos que ficavam na porta da igreja, então eles usavam a defumação como uma forma de melhorar o cheiro do ambiente. E eles usavam como tentativas de sobreviver, porque esse período foi um período em que tiveram muitas pestes, muitas doenças, muitos problemas de saúde, então eles usavam buquês de ervas para espantar e laranjas com cravos espetados para que essas pestes não chegassem a eles. Estes foram os 4 nomes bem significativos na aromaterapia. O Conrad, que ele veio falando sobre o poder de conservar a energia e prolongar a vida dos óleos essenciais. O Paracelso, que ele fez a parte científica, ele registrou os primeiros agentes químicos ativos nas plantas. O René, ele criou esse termo aromaterapia, que é o termo aromático, ele criou em 1920. Ele percebeu que todas as propriedades que têm composições circulares, elas tratam aromaterapia, são moléculas circulares. Então, foi ele que fez esse termo aromático. E ele também descobriu a propriedade cicatrizante da lavanda. Ele estava no laboratório fazendo as pesquisas sobre os óleos e ele derrubou um instrumento que acabou queimando a mão. No que ele queimou a mão, ele tinha 2 bacias com água de lavanda. Ele colocou a mão dentro da água de lavanda e ele percebeu que a cicatrização dele no dia seguinte já estava quase que completa. Então ele descobriu essa propriedade na lavanda, que ele não sabia que existia. E o Jean, que tratou os feridos de guerra com aromaterapia.
Dos séculos 18, 19 a 20, a França e a Itália perceberam que os trabalhadores que manipularam flores não contraíam doenças respiratórias. Eles estavam em contato o tempo inteiro com as flores, com pólen, com todo aquele material, então eles não tinham doenças respiratórias. Em 1837, teve o primeiro exame de laboratório que constatava os efeitos dos óleos essenciais na mononucleose e na febre amarela. E, em sequência, né, a gente teve os experimentos de efeitos psicológicos dos óleos essenciais, todos são efeitos no sistema nervoso, pressão arterial, respiratório, fatores cardíacos, toda essa parte. Então, alguns termos de aromaterapia. Óleo essencial, que é o que a aromaterapia trabalha, é uma extração pura de partes da planta, seja flores, folhas e caule. E tem muitas que usam todos eles. Por exemplo, a lavanda, você usa as flores e usa o caule também. Essências. Essas não são usadas na aromaterapia. Os cheirinhos que vendem por aí, esses cheirinhos que a gente fala, é baratinho, não sei o que, esses cheirinhos são as essências, que são desenvolvimentos sintéticos de aroma. Então, são réplicas, não tem efeitos psicológicos. O óleo essencial, ele tem efeito na parte mental, na parte neurológica. Esse daqui não, a essência é só para dar um cheirinho diferente, para passar no ambiente, não muda em nada. Os óleos vegetais, eles são extraídos de sementes e frutas secas. Os óleos vegetais, a gente usa para fazer com a mistura com óleo essencial. Por exemplo, se eu for fazer um óleo de corpo, se eu for fazer uma massagem, eu uso os óleos vegetais para isso. Tá? E eles são extraídos a frio, normalmente são prensagens. É o mesmo sistema do azeite. É o mesmo sistema do azeite. E os óleos minerais, que esses daí a gente não utiliza, não é porque eles interferem, mas o problema é que assim, eles não são absorvidos pela pele. Sabe aquele creme, aquele óleo que a gente passa e depois você sai brilhando? É esse aqui, ele é mineral, porque ele tem petróleo na fórmula. E o petróleo não deixa a gente absorver as propriedades do óleo essencial. O óleo essencial só vai ficar em cima da pele, só vai ficar dando o cheirinho. Como que o método de extração do óleo essencial? Ele é bem interessante. Aqui a gente tem, né, a caldeira com a água, que a gente trabalha o vapor, né? O vapor desce aqui e fica condensado nessa parte aqui, nesse cilindro, né? As plantas estão aqui, sem contato com o vapor, aqui ele é vazado. Esse vapor sobe e o que evapora dele, ele está contido com óleo essencial. Ele vem por esse caninho aqui, ele desce aqui, ele é resfriado e aqui tem a separação do óleo essencial e a água. O óleo essencial fica em cima, né, porque o óleo não mistura. E aqui embaixo fica sendo o hidrolato, que é a água termal. Quando alguém fala a água termal, ela é feita junto com o óleo essencial. A parte de baixo é a água, que tem as mesmas propriedades da planta, e o óleo essencial que a gente tira daqui. Bom, os óleos essenciais são substâncias 100% naturais, são vivas, cada um tem o seu comportamento, cada um vai agir de uma maneira no seu organismo. Tem restrições, nem todos os óleos podem ser misturados, não podem ser, tem quantidades certas para serem misturadas. Tem técnica e tem tempo de atuação. Você não pode usar, de repente, muito tempo aquele óleo. Você precisa estar modificando. Eles podem ser misturados entre si. A gente usa ele, às vezes, em álcool para estar no ambiente ou em óleos vegetais. Alguns possuem fototoxicidade. Você não pode sair no sol. Por exemplo, existe o de limão, existe o óleo de laranja. Estes são óleos que, se você sair e for tomar sol, você pode ficar com a pele manchada. Cravo, então são óleos que você tem que ter um certo cuidado. Ou você passa de noite, porque são 12 horas que você tem que ficar sem se expor ao sol. Então você passa de noite, mas no outro dia você não pode sair. Usa-se muito, esses que têm fototoxicidade, eu indico muito para usar no colar, porque tem os colares que são de aromaterapia. Então, nestes colares, você põe esses que você não pode usar no corpo, para não ficar com a pele manchada.
e ele é a forma mais concentrada de princípio ativo vegetal para uso humano. Para vocês terem uma ideia, a comparação entre o óleo essencial e o extrato glicólico. O extrato glicólico, ele é o que usam no shampoo para deixar o cheirinho, que é a infusão de matérias-primas naturais. Ele é usado com a erva, né, ou com a flor, com a planta. Ele usa um solvente hidroglicólico, que normalmente é o propilenoglicol que eles usam, mas nunca pode passar 10% da composição. Por exemplo, se eu estou fazendo um shampoo, não posso passar 10% daqueles 500 ml, não posso passar de 5% na composição por causa da toxicidade, porque ele pode contaminar. Então, para cada 1 litro que eu faço de óleo essencial, eu vou usar 100 mil gramas de erva, de flor, de folha. E cada 1 litro de extrato eu uso 100 gramas. Então, a diferença é muito, muito grande de um para o outro. A concentração é muito grande. Num processo de destilação, se eu for fazer o óleo essencial de rosas, para cada gota eu uso 140 gramas de pétala. O óleo de rosas, ele custa em torno de 5 ml de R$300. Ele vem do Marrocos, então assim, são originários de alguns países, então eles trabalham onde tem mais produção. O lemongrass, que é o capim-limão que a gente tem aqui, ele é 4 gramas por folha, 4 gramas de folhas por gota. Então você vê a diferença do que tem de pétala e para o que tem de grama. O gerânio, 20 gramas por gota, e a lavanda, ela usa folhas e folhagens, então são 6,5 gramas por gota. A lavanda é muito legal, tem aqui no Brasil tem um lavandário, não sei se todo mundo já ouviu falar, tem um lavandário. O lavandário, ele é uma plantação de lavanda, um campo totalmente lilás, ele é lindo. Ele é aberto à visitação, ele tem excursões e, inclusive, eles fazem vivências para saber como é que faz o processo de óleo, para fazer o óleo essencial. Você participa desde a colheita até todo o trabalho de destilação. É bem interessante, é um dia que se passa no lavandário. Como é que funciona? Nós temos aqui, por exemplo, estamos com uma rosa. A gente sente o perfume da rosa, né? Ele vai seguir pelos nossos neurônios, pela cavidade nasal, vai pegar os neurônios olfativos, as células olfativas que estão diretamente ligadas com o nosso sistema límbico. O sistema límbico são todos os que nos trazem emoções, sensações, sentimentos durante um processo de cheiro. Aqui nós sentimos o odor ou o cheiro, passa pelo cérebro, vem a sensação. Pode nos dar a sensação de fome se for um cheiro de comida. Pode nos dar a sensação de medo se for um cheiro de fio queimado. Ou pode nos dar excitação se for o cheiro da pessoa amada. Então, o nariz humano ele tem de 10 a 100 milhões de receptores olfativos. E uma curiosidade que eu coloquei aqui, os cães possuem 300 milhões, por isso que eles sentem um cheiro muito mais. Às vezes a gente está chegando em casa, ele já está na porta esperando, e os gatos 200 milhões. Então, eles realmente superam a gente na parte olfativa. As técnicas de tratamento da aromaterapia são difusão aérea. Difusão aérea são os aromatizadores, tanto aqueles de velinha que a gente usa, quanto aqueles de tomada, que a gente usa a difusão. Massagem, quem trabalha com massagem, que é massoterapeuta, que trabalha com óleos, ela vai entender o momento do paciente, vai entender, conversar com ele, dependendo do momento dele, ela vai preparar na hora. Normalmente para massagem é preparado na hora o óleo, né? Então vai colocar o óleo, colocar os óleos essenciais que são necessários e é feita a massagem na pessoa. Banhos, tanto banho de imersão quanto banho de chuveiros, podem ser feitos com óleos essenciais. Fricção, quando você tem algum machucado, você pode passar o óleo. Alguns óleos podem ser passados diretamente na pele, outros não. Compressas, escaldapé, pulverização, que seriam os sprays,
né? Ou você pulverizar no local grande, seria com os sprays. Inalação ou sauna. Por exemplo, a gente tem a menta piperita, que é muito usada para quem tem problema de concentração. Você coloca na mão, esfrega e respira com nariz e boca juntos, ele te desperta mais que o café. É muito, muito legal esse efeito dele. E aí você usa inalação e sauna. Aí aqui eu deixei umas receitinhas bem interessantes para quem sofre de insônia, 2 óleos essenciais muito interessantes, muito bons. Lavanda a gente usa em quase tudo, se você é um coringa que a gente usa, lavanda e lang-lang. Relaxante sedativo, lavanda, mais laranja ou bergamota, para melhorar o humor, que no mundo hoje existem muitas pessoas mal-humoradas, né? Bergamota, gerânio e rosas, e esses para ansiedade. O de ansiedade, esses são os 3 que a gente usa, que são cheiros agradáveis. Mas por que tem aqui, tem 2 fórmulas com cedro, o cedro tem um cheiro muito forte. Então, nem sempre as pessoas agradam, né, o cheiro do cedro. Então, tem uma outra opção sem o cedro aqui, para poder agradar a todo mundo. Podem tirar fotos. Eu já fiz, eu falei, vou fazer grande assim, pra conseguir tirar foto. Então, gente, na realidade, a aromaterapia, as pessoas não levam muito a sério, porque elas falam, é só um cheiro. Na realidade, não é só um cheiro. Ela é um estudo sério que é feito para as pessoas. Não adianta, tem coisas aqui, por exemplo, essas receitinhas não tem nenhum óleo essencial que possa prejudicar. Por exemplo, o de alecrim eu já não passo para todo mundo, porque o de alecrim ele aumenta a pressão. Se tiver alguém que tiver pressão alta, é preocupante. Tem óleos essenciais que são vasodilatadores, então você não pode passar para gestantes, porque elas podem entrar em trabalho de parto numa massagem dentro na maca, entendeu? Nem para cheirar, às vezes você dá para cheirar, a pessoa entra. Então, assim, é um trabalho muito sério, você tem que ter muito estudo para fazer a aromaterapia. Lógico, esses aqui que eu passei para vocês são óleos tranquilos, que qualquer um pode usar, não vai causar nenhum mal. Lavanda é um óleo que você pode passar para quase todo mundo, até para bebê você passa. Só que, por exemplo, quando você for usar num bebê, você faz uma diluição. Você compra um óleo vegetal. Eu gosto bastante de comprar, inclusive, aqueles óleos que tem uma garrafinha de vidro, ele é de abacate. Então, eu compro o óleo de abacate e eu faço a diluição. Então, eu ponho 10 ml do óleo e ponho 3 gotas de lavanda para criança, porque é o suficiente. O cheiro é muito forte do concentrado. Então, assim, é totalmente diferente do que quando você pega uma essência, que você coloca, o cheiro some. O óleo essencial não, você coloca uma gota, ele empesteia o ambiente. Você fala, nossa, o que você passou aqui? Porque ele está muito concentrado. Não, ele é bom. Então, assim, o óleo essencial de lavanda, ele é barato. O de bergamota é barato, o de laranja é barato, porque eles são feitos aqui. O de laranja e bergamota são baratos. Agora, o de gerânio já é mais caro, o de rosas é mais caro, o de patchouli também. Então, assim, eles vão variando, dependendo da quantidade que é utilizada de matéria-prima e dependendo de onde vem. Hoje existem muitas empresas que fazem óleo essencial. Eu gosto muito de trabalhar com a Laszlo e com a WNF, que são as duas que realmente eu confio. A linha que eu trabalho com ingestão também de óleos essenciais. Então, essas duas são empresas que eu confio e sei que as pessoas podem ingerir sem problemas. E as outras eu não tenho confiança. A Laszlo, eles fazem laudos, tem laudos técnicos sobre todos os óleos essenciais deles, né? Então, eu confio bastante e eles têm uma variedade muito grande de óleos.
Inclusive, eles têm o de rosa num preço diferente, porque eles fazem diluição. Então, eles pegam o concentrado de rosas e fazem uma diluição a 10% e colocam para venda. Então, assim, é uma forma de você ter, porque ele é muito forte de rosas. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho ele muito pesado o cheiro, mas para quem gosta, vale a pena. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês de aromaterapia. Aí eu quero saber se vocês têm dúvidas, porque a parte mais legal são as dúvidas e as ideias que surgem, que é interessante. Qual a diferença entre o extrato e o óleo essencial? Não, o extrato, ele tem uma parte que ele é colocado uma química. O óleo essencial, ele é puro, ele é somente o que vem da planta. E ele é uma quantidade muito maior que é utilizada para fazer ele do que fazer o extrato. Para fazer o extrato você usa 100 gramas, para fazer o óleo essencial você usa 100.000 gramas para fazer. Então a proporção é bem diferente, a concentração também é diferente. Tá? E é possível fazer assim também com incensos? Sim, os óleos essenciais você pode usar para fazer incenso, para fazer shampoo, para fazer cosmético, para fazer tudo isso. Todos que usam óleo essencial são mais caros, porque a matéria-prima tem que ser mais cara. Eu não posso pegar uma base, por exemplo, para fazer um shampoo, para fazer um condicionador, que não tenha qualidade e colocar o óleo essencial, porque aí ele mata o efeito. Então, assim, tem que ser algo vegetal, que não tenha muito conservante, que não tenha muita propriedade, para poder você absorver o produto que você está colocando. Porque os óleos você pode usar, inclusive, cabelo, pele, você faz máscara de argila na pele, você faz para o cabelo, você põe no shampoo para poder fortalecer. Então, assim, tudo isso você utiliza. Eu normalmente uso óleo na água mesmo, eu coloco a água e passo no cabelo, né? Então, eu uso desta forma. Porque todos os shampoos, a maioria tem conservantes e tem a parte química, que é a parte de petróleo e tudo mais. Para deixar o cabelo liso, eles usam aquilo. Senão não tem. Para dar um peso no cabelo, eles usam aquilo. Porque se for totalmente natural, você não consegue os efeitos que prometem, né? Vou fazer uma pergunta, não sei se cabe aí no que você está expondo. Da mesma maneira que você tem essa parte positiva dos aromas, tem também alguns aromas já na própria natureza que não são tão agradáveis, te despertam uma negatividade. Isso você não tem uma outra coisa que possa, como é que se diz, equilibrar esse tipo de situação. Não, tem, porque, por exemplo, quando você vai preparar, quando eu faço uma sinergia para uma pessoa, por exemplo, se você vai no meu consultório, você quer trabalhar com aromaterapia, eu vou fazer uma sinergia específica para você. Então, eu vou pegar o seu caso e vou encaixar quais são os óleos que a gente vai trabalhar. Só que dentro daqueles óleos, eu posso ter uma variação. Eu posso chegar para você, de repente, dar lavanda, laranja, e você falar assim, laranja eu não gosto. Aí, se eu não tiver como colocar um outro, porque aí eu posso, de repente, colocar a bergamota, ou eu posso colocar o limão, e pode dar o mesmo efeito. Se eu não tiver como, eu tenho que mascarar aquele óleo com outro óleo. Eu vou ter que colocar uma diluição menor dele e colocar o outro maior, para que você se sinta confortável. Porque, por exemplo, o cedro é um óleo que, a primeira vez que eu senti o cheiro dele, me lembrou a casa da minha bisavó. Exatamente quando eu entrei, eu falei, nossa, lembrei da casa da minha bisavó. Então, para mim, não foi uma memória boa. A memória, não pela minha bisavó, mas pelo ambiente. Eu não gostava daquele cheiro, porque o cedro tem cheiro assim, de coisas antigas, móvel antigo, móveis de madeira pesado. Então, assim, eu não gostei daquele cheiro. E muitas vezes acontece isso com as pessoas, delas entrarem e falarem, não gostei desse cheiro. Então, a sinergia tem que ser feita para cada pessoa. Então, tem como você substituir. Eu tenho como substituir o de rosas, por exemplo, a pessoa que não gosta de rosas, eu posso colocar o jasmim aqui, eu posso trocar por uma outra planta que vai fazer a mesma propriedade. Tá? Então, isso daí, é por isso que a gente trabalha, quando você trabalha junto com a pessoa, para escolher os óleos. A memória olfativa, então, interfere no resultado? Sim, interfere. Você faz uma
Na realidade, o tratamento do paciente ele é trabalhado em cima da memória dele olfativa, entendeu? É trabalhado dentro disso. Você pode ter uma memória muito ruim de lavanda. Tem crianças que, minha mãe me batia, eu senti o cheiro de lavanda. Aí ela vai sentir o cheiro de lavanda. Ai, não, eu tenho uma sensação horrível quando eu sinto o cheiro de lavanda. Então, aí você vai fazer o quê? Você não vai trabalhar com lavanda, você vai ter que trabalhar com uma outra para poder fazer o efeito. Tá. O hidrolato, sim, ele é mais suave, você não vai sentir tanto o cheiro, mas ele pode ser absorvido pela pele de uma maneira mais rápida, porque ele é água, então ele vai ser absorvido mais rápido. Então é bem interessante o trabalho do hidrolato também. Só que nós não temos hidrolatos de todos, não são todos os óleos que possuem hidrolato. Então eles fazem dos que tem mais, do que produz mais, né? Por exemplo, tem de gerânio, tem de ylang-ylang, tem de lavanda. Então aqui no Brasil a gente não tem todos, infelizmente. Pode falar, ela já estava ali levantando 3 vezes a mão. Quais são os óleos esses que estão aí, outros que são assim inofensivos, que a pessoa pode realmente trabalhar sem ter nenhum problema, assim, lavanda ou... Então, esses aqui que eu coloquei que não tem, porque quando você começa a entrar nos outros, todos têm uma restrição. Ou vai ter restrição para saúde, ou vai ter restrição para mistura, ou vai ter restrição para quem pode usar ou não, se tem um problema de saúde ou não. Então, eu trouxe somente os que eu... Aí, quando eu for mandar o boletim para vocês, normalmente eu mando, esse mês eu vou falar de lavanda, vou contar as propriedades, vou contar o que ela faz, onde você pode utilizar, e aí eu coloco para vocês, não pode usar em casos, lavanda não tem nenhum caso, mas para alecrim, eu vou colocar lá, não pode usar em gestantes e nem em pessoas que têm hipertensão. Aí você já sabe que aquele ali não pode, você não vai poder usar, então tem que tomar um cuidado. Você também manda também os locais. Isso. Porque realmente tem muita, a gente pensa que está comprando uma coisa, está comprando Sim, então eu mando para vocês assim, olha, porque eu indico normalmente a Laszlo e WNF. Então eu passo para vocês sugestões, né? Eles vendem direto, então vocês só vão poder comprar deles ou de revendedores deles. Então eles são muito sérios nessa parte. Não tenho problema nenhum com eles. No ambiente, a absorção é mais lenta, porque no ambiente você só está usando o olfativo. Quando você passa, você está usando a absorção da pele, que entra entra pela derme e tem a absorção pela corrente sanguínea, e também o olfato, porque você está sentindo o cheiro. Então você está absorvendo 2 vezes mais. Tá? E no ambiente a gente tem que tomar cuidado também, porque tem alguns animais, como tem o olfato muito mais aguçado. Eu tive uma experiência que na realidade foi boa, eu descobri que foi boa, né? Eu usei o de capim-limão em casa, que é o lemongrass, e aí eu descobri que meus bichinhos começaram, eu tenho alguns bichinhos em casa, e eles começaram a expelir vermes, aí eu descobri que eles estavam com vermes, coisas que a gente não imagina, mas isso é uma propriedade boa. Aí você dá o vermífugo, ok, resolve o problema, mas talvez você fosse descobrir lá na frente, quando já tivesse algum problema grave, porque é uma coisa que é silenciosa. Então, o lemongrass, ele é usado para isso e tem que tomar muito cuidado com animais, porque às vezes é só um pouquinho que você espirra aéreo e para eles o efeito é muito, muito forte. Você pode intoxicar um animal com isso. Tanto que com animais, quando eu faço tratamento de aromaterapia com os animais, eu uso hidrolato. Porque o hidrolato é mais sutil e não agride tanto eles. Então eu passo neles o hidrolato, não uso óleo essencial, é bem mais raro. Ou então eu faço uma diluição bem baixa para poder não dar problema neles. Tanto faz, spray ou difusor. Não muda. Ou varetas, porque tem gente que usa aquele varetas. Eu não gosto de usar óleo essencial na vareta, porque ele perde o cheiro muito rápido. Então eu gosto de usar ou difusor ou spray. Nós falamos até agora
de erva. Da defumação, Uhum. né? Segue mais ou menos a mesma linha de trabalho, pensando nos corpos astrais, Sim, nas energias deletérias. sim. Ele busca o equilíbrio da mesma maneira, inclusive o equilíbrio espiritual. Tanto que quando você faz a defumação, antes de você entrar, você está de um jeito, quando você faz a defumação, você já, oh, não, já estou bem, parece que eu estou me sentindo mais leve, e realmente você está. Porque aquilo entrou em você, entrou na sua parte cerebral, entrou em todos os seus sensores, e ele fez todo esse trabalho. Ele não fez só o trabalho externo, quanto fez o trabalho interno também. Né? Ele limpou externamente, mas ele te limpou internamente também. E nesse caso nós temos a ação sobre o indivíduo e a ação sobre o ambiente, além do indivíduo. A mesma coisa. As indicações são as mesmas. As mesmas coisas. O ambiente também. Eu já trato tanto o ambiente quanto qualquer coisa como uma entidade. O ambiente, para mim, é uma entidade. Então, assim, quando eu trabalho energias, quando alguém fala assim, eu queria que você viesse na minha casa, entendeu o que está acontecendo, eu sinto o ambiente. Eu entro no ambiente como se ele fosse uma pessoa. E é uma pessoa porque ele existe aqui. Existe uma energia que circunda o tempo inteiro aqui. Então, assim, tudo que aconteceu continua acontecendo, porque a gente não tem tempo e espaço. Tempo e espaço é uma coisa que nós, humanos encarnados, criamos. Espiritualmente, aqui pode estar acontecendo vários trabalhos e várias palestras em outros momentos, em outras dimensões, e a energia está aqui. Essa energia está sendo vivenciada aqui. Então, quando você faz isso no ambiente, você também está harmonizando o ambiente, você está deixando o ambiente mais agradável para você e para os outros que estão habitando dentro daquele mesmo ambiente. Entendeu? Ou não. Ou não. Mas então, o que é agradável? Para você ficou agradável, para a pessoa que não estava agradável, ela saiu, ela foi procurar um ambiente que agradasse mais a ela. Né? Então, esse é o trabalho. Então, o trabalho é feito no total. Uma dúvida. Você colocou essas siglas, então eu queria saber, por exemplo, o cedro, lavanda e tangerina. É em partes iguais que você faz, você dilui em água, como seria a forma de você utilizar? Não, o óleo sempre vai ser diluído no óleo vegetal. Óleo vegetal. Sempre, tá? Para você colocar no ambiente. Partes iguais. As 3 misturas ficam boas, mas quem vai dizer o que está agradável para você é você. Você pode colocar 2 gotas de cada e você se sentir incomodado porque você está sentindo o cheiro da lavanda. E aí você fala, não, eu vou colocar mais uma gota de cedro que vai me agradar mais. A quantidade nestes casos aqui não vai modificar o efeito dele, porque são as propriedades dos 3 juntos que vão trazer para você um conforto. E aí vai dentro do que cada um se sente mais confortável. A mesma coisa do trabalho que eu faço em consultório. Quando a gente vai sentir os cheiros, a pessoa vai me dizendo, olha, esse aqui eu gostei, esse eu não gostei. Então, eu vou colocar mais lavanda e vou colocar menos cedro, se a pessoa gostou mais de lavanda. Ou ao contrário, tá? Então, esse é o trabalho. As quantidades aqui... Só que coloquem poucos, porque o óleo essencial é forte. De repente você coloca 4 gotas de vai ficar o ambiente insuportável. Mesmo quem gosta, por exemplo, de lavanda vai chegar e vai falar, nossa, que cheiro forte, o que aconteceu aqui? Mais alguma dúvida, gente? Eles sozinhos têm já um efeito e as misturas misturadas entre um e outro é um efeito completamente diferente. Na realidade, vai ser usada a propriedade da lavanda, que ela tem uma propriedade, que ela é anti-ansiolítica também, e vai somar com a propriedade do outro óleo. Então, elas juntas fazem um efeito melhor. Eu gosto de semente de uva, de abacate, tem um de calêndula também que eu gosto bastante. Esses são os que para mim me agradam mais, que são os mais fáceis de você achar numa qualidade boa, tá? Quando você vai perceber, infelizmente você só vai perceber o óleo de qualidade ruim quando você passar ele na pele. Você pega lá um pouquinho dele, passa. Daqui a pouco você vai lá, sente o cheiro, vai ter o cheiro de óleo de cozinha. Vai ser essa sensação. Esse é um óleo sem qualidade, então você já sabe que ele não é.
O óleo ele tem que sumir o cheiro, tem que ficar somente o cheiro das essências, tá? E aí, normalmente vai ficar num período de 2, 3 horas aquele cheiro e depois vai dando uma diminuída. Tá? Mas sentir o cheiro de óleo de cozinha é porcaria. Já comprei muito óleo de semente de uva, que todo mundo fala assim, é semente de uva. E você passa e você vê que não é de qualidade. As pessoas querem ganhar dinheiro e aí às vezes elas fazem os produtos de pouca qualidade. WNF é fácil de achar, mas você falou em Laszlo? Laszlo. Isso aí acha que também farmácia de manipulação? Não, Laszlo não. A Laszlo, eles têm representantes ou somente na fábrica, direto com eles. Mas se você procurar na internet, você colocar Laszlo, ele já te traz, abre uma loja, que ele tem a lojinha virtual lá e você compra pela loja virtual. O deles, eles têm uma gama muito grande ele tem óleos que nem a WNF nem as outras têm. É muito grande a quantidade de óleos que eles têm. É bem interessante. Que vem numa caixinha de um tubinho assim de papelão. É da Bioessência. Conheço. Ele tem uma tampinha da Bioessência. Não, mas nem sempre o óleo essencial vai ser barato e ele não vai ter qualidade. Ele pode não ser mais caro, porque todo mundo trata como óleo essencial. Mas, por exemplo, da Bioessência eu até uso, mas eu não uso ele para consumo. Entendeu? Porque se você vai sugerir para a pessoa que ela pode ingerir, eu prefiro um que tenha certificado. Dica. Para usar no difusor, você misturaria com óleo vegetal também ou você colocaria direto essencial? Então, eu prefiro usar o óleo essencial direto. Eu prefiro colocar as gotinhas direto porque quando quando vai vindo o cheirinho, ele é mais intenso. Se você diluir ele no óleo, vai ficar um tempão lá o difusor e você não vai sentir o cheiro. Tá? E é normal, por exemplo, nos óleos de bergamota e de laranja, eles são mais escuros. Ele tem uma coloração um pouquinho mais escura do que o óleo de lavanda. Então, aquele difusor, assim que você termina, tem que limpar, porque ele vai escurecendo, dependendo da qualidade, né, do produto. Você falou de menta, passar como que é o nome mesmo? Menta piperita, chama. É difícil de achar? Não, normalmente em farmácia de manipulação, inclusive, tem. Tem. Aí você compra, você põe 2 gotinhas, esfrega, porque ele fica um cheiro bem forte. Põe a gotinha dele mesmo na mão, esfrega, faz assim e respira. Ele desperta e é bom para concentração, é bom para a parte de focar. Às vezes a gente precisa, principalmente depois do almoço, que eu acho muito interessante fazer esse processo. Depois do almoço é fantástico. 1 hora depois do almoço, que a gente está no processo de digestão, né? Você já começa a cair, você já começa a querer cochilar, né? Gente, é isso. Eu vou deixar de novo aqui para vocês, só para vocês saberem as coisas com que eu trabalho, com todos os processos que eu trabalho. Eu trabalho de forma integrada, então o atendimento sempre vai usar todas as técnicas. Eu sempre trabalho com todas elas. E se vocês quiserem ir lá, me visitar, a Marta já foi. Foi lá fazer o curso de florais comigo. O ano que vem eu vou estar com vou fazer o curso de aromaterapia, vai ser a partir de fevereiro. Ele vai ser um curso que vai ser de final de semana, de sábado, no período da tarde. A duração dele é de 2 meses, que vai aprofundar todas as técnicas, entender sobre aromaterapia, toda a parte dos óleos. Aí eu passo para vocês também no e-mail sobre os cursos que eu tô tendo. Tá bom? O cartãozinho tá aqui ainda. Tá aqui fora. Tá aqui fora. Gente, muito obrigada. Adorei, vocês prestam atenção demais isso. Obrigada, gente.